Olá pessoal, estamos aqui no programa Frente a Frente, que vai ao ar todo sábado às 19 horas aqui na Troad TV. Estou hoje com um convidado, olha gente, eu tenho muita coisa para perguntar aqui e eu tenho certeza que quem está aí assistindo tem muita coisa também para perguntar. Deixe seus comentários, curta, compartilhe, olha e se inscreva no canal, hein? Bom, nós estamos aqui com o pastor Natan, só que o nome dele não é Natan, é Natanael. Isso. Pastor, tudo bem? Tudo bem, graças e paz a Graças e todos. paz. É muito bom estar aqui participando deste programa com você. Muito obrigado pelo convite e é uma alegria poder compartilhar com você dessa tarde. É uma honra, pastor, olha. A honra é minha. O pastor é músico, o pastor é professor, olha, tem muita coisa, ele vai falar dele pra gente. Pastor, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, por favor. Com certeza. Bom, eu sou cidadão carapicuibano, nasci aqui com minha família, meu pai, minha mãe, tenho 4 irmãos, nós somos de uma família cristã, mas uma família que, diante da sociedade, das dificuldades, cresceu com dificuldades como todas, mas com a semente do evangelho cravada. Com o tempo, meu pai se afastou, alguns irmãos também, mas eu permaneci servindo ao Senhor e estudei, me formei, né, com muita luta, me formei em ciências biológicas, sou professor de biologia da rede estadual, também atuava na rede municipal em Santana, então exonerei por conta do trabalho ministerial, já estava ficando bastante complicado, né? Trabalhar, família, ministério, então eu decidi ficar num emprego só. Então, eu sou professor da rede estadual aqui em Carapicuíba, casado com a mulher mais linda desse mundo e pai de 3 filhos. O Paulo, Caio, Sofia e Azaf. Eles também cantam, né, pastor? Canta, é uma bandinha, né? Lá em casa é uma bandinha. Desde muito pequeno, eles sempre gostaram de se apresentar. Então, a gente tem diversos vídeos, assim, deles com a bandinha. Caio no teclado, o Azaf adaptando uma bateria, era uma panela, era um balde, e a Sofia no vocal. Aí, ó, sempre tem uma cantora. Sempre tem uma. A mãe já canta, o pai também, tem que ter um cantor na família. Exatamente. Pastor, o senhor hoje é pastor. O senhor tem várias histórias para contar aqui. Eu sei que o programa não daria tempo, Certo. Nós temos 10 minutos cada bloco, né? Pois é. Mas a gente vai aproveitar e pegar um pouquinho de tudo. Vamos. Como que o senhor se tornou pastor? Como é que foi esse chamado de Deus na vida do senhor? Então, eu sempre fui envolvido com a música. Muitos grupos, coral, louvor, liderança no louvor. Então, a história da minha vida e da minha família é na música. Meus pais, eles precisavam trabalhar, então assim, às vezes eram 2 da manhã, 3 da manhã, eu estava com meus irmãos no quarto, todo mundo cantando, e aquela bagunça, e violão, então nós sempre fomos movidos na música. Meus irmãos também cantam muito bem, minhas irmãs cantam muito bem. Então nós fazemos um coral, assim, uma divisão de voz, era tudo muito lindo. E meus olhos, então, eram sempre para a música. Comecei cantando, compondo, participando de festivais, até que eu conheci a pastora Carol. Foi na época também que eu te conheci, mas a gente não teve muita oportunidade de estar juntos. E formamos uma dupla.
Formamos uma dupla e aí começamos a trabalhar com as minhas composições para gravar. E uma família de músicos muito importante, né? Começou a produzir o nosso CD. Até que nós recebemos o chamado pastoral e então, em questão de meses, nosso destino mudou, né? Nós tínhamos um trabalho musical e então a gente atendendo o chamado, nós abrimos mão. E assim, foi tão de Deus que hoje eu paro para pensar, eu fico tentando lembrar como que a gente abriu mão, assim, sabe? E não... Nós nem... Sabe como se assim... É como se eu pegasse a chave de um carro, colocasse num lugar e não me importasse com aquilo. Não foi algo que mexeu com a gente, principalmente quando a gente aceitou esse chamado. Como eu falei, a minha família é da música, mas o meu avô era um pastor. Minha mãe conta que quando pequeno eu sempre dizia, eu vou ser pastor, eu vou ser pastor, eu vou ser pastor. Mas acho que foi uma fala e uma promessa que eu havia deixado lá e cresci sem... Já tinha colocado no seu coração. Já cresci sem pensar. E até que... Mas a gente trabalhava como obreiros, né? Fazíamos parte do grupo de obreiros, mas não tínhamos ainda não tinha sido virada a chave, né, desse chamado pastoral. Até que nós aceitamos esse chamado do Senhor, foi tremendo assim a forma como Deus nos trouxe isso. E aí a gente disse sim, e estamos há 8 anos. Atualmente os senhores, eu falo senhores, gente, por respeito, nós estamos praticamente na mesma idade ali. Pastor, vocês estão atuantes no ministério, qual o nome do ministério? Ministério Internacional da Restauração. Se você quiser passar o endereço pessoal. Com certeza. Ela se chama Igreja Batista da Restauração, que é socialmente conhecida como Ministério Internacional da Restauração. A gente fala MIR. M-I-R. Mais fácil, a MIR. MIR. Fica nas Estradas das Acácias, 1450, ali no Roseira Park. Nós somos uma igreja da visão celular no modelo dos 12. Se o senhor quiser falar os dias de culto, pessoal visitar, né? Célula terça-feira na igreja, às 19h30. Temos uma campanha de quinta-feira, também às 19h30, Minha Geografia é Território da Promessa. E domingo às 9h30, o culto da família. Muito bom. E eu vou lá, hein? Domingo agora, dia 3, o Edson Monteiro estará conosco. Estaremos lá. Bom, pastor, eu tenho muita pergunta, mas a gente vai ter que reduzir um pouquinho aqui para a gente poder ir para os intervalos. Certo. Ir para o intervalo, né? Mas uma pergunta antes da gente ir para o intervalo. O senhor tem algo marcante no seu ministério que o senhor pode falar aqui para a gente? Marcante? Tem muitos, assim, muitos... Algo que o senhor possa relatar para o pessoal. Eu acredito, eu até mencionei isso no culto, acho que foi um culto passado, que uma das maiores dádivas do meu ministério pastoral foi ter batizado meus 3 filhos. Nossa, eu acho que essa é a maior alegria, assim, para um pastor, para um pastor, né? Porque eu sou pai e pastor deles, então acho que essa foi a minha maior alegria. Já tive muitos, né, momentos marcantes de milagres, de testemunhos, desde o louvor até agora, trabalhos com libertação, né, recuperação das drogas, mas eu acredito que esse tenha sido o mais importante. Não só os meus filhos, mas também como batizar vidas. E vidas que um dia você conheceu criança, vidas que um dia você estudou, trabalhou, que você não tinha na sua mente, que hoje Deus haveria preparado esse tempo, né? Nós tivemos a festa do tabernáculo em novembro e eu chamei uma moça para dançar. E eu falei, vamos celebrar, porque quando nós éramos criança,
a gente dançava na escola. E hoje nós vamos celebrar para Jesus. Então, assim, me veio um flash naquele momento de que eu não sabia que Deus haveria preparado. E eu também batizei, né, ela ali no MIR, sobrinhos, né, familiares. Então, acredito que essa seja uma das coisas mais marcantes, Hudson. Você cumprir esse ID. A palavra diz: ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tem muitas vidas. O Lucas mesmo, que está aqui, eu vi a mãe dele grávida. Eu lembro dela me dizendo: olha, eu estou grávida. E depois ele nasceu. E hoje ele é meu filho na fé. Então, também batizei ele. E daqui a pouco ele vai cantar pra gente. Vamos, Vai achando que o pastor só prega. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Pastor, eu tenho uma pergunta antes da gente ir para o intervalo. Certo. Quais são as suas inspirações? Você pode falar todas elas daqui a pouco. Com certeza. Fiquem aí, gente. Até logo. Rede Banda Larga, sua melhor conexão. Velocidade e qualidade, na Rede Banda Larga você tem. Maior desempenho no trabalho, estudar ou assistir, à vontade de curtir, diversão para a família. Velocidade e qualidade, preço baixo vai encontrar no melhor lugar. Na Rede Banda Larga você tem. É só chamar que vem a melhor internet pra você todo dia. Todo dia. Diversão, rapidez e qualidade. Com certeza a melhor da cidade. Na Rede Banda Larga você tem. Vem pra Rede você também. Vem pra Rede. Estamos de volta aqui no programa Frente a Frente, que vai ao ar todo sábado às 19 horas aqui na Troad TV. Estou aqui com o pastor Natan. O pastor Natan vai cantar daqui a pouco, mas ele vai falar um pouquinho mais dele. Pastor, como que o senhor conheceu a pastora Ana Carolina? Conta um pouquinho da trajetória. Inclusive, a pastora Carol tá lá. Mostra aí, gente, a Carol. Mostra aí. Olha lá, gente, que linda. Olha só. E o Lucas também, né? Isso, aquele ali é o Lucas, nosso discípulo lá na igreja, é um filho do coração. E aí o pastor vai contar pra gente agora como é que foi essa... Conto. Você sabe que eu gosto muito de contar sobre a história de quando eu conheci a Carol. Eu vou resumir, mas eu preciso contar isso aqui para você ver como Deus é maravilhoso. Eu estava muito desiludido, né, emocionalmente. Não queria mais saber de me envolver com ninguém. Só que, passado um tempo dessa oração de louco, de insano, eu comecei a ficar carente, né? Falei, poxa, estava tanto numa companhia. Só que assim, naquela época, eu cantava numa congregação e ela tinha cantado lá, tinha passado por lá. Então eu chegava lá, passou aqui a Carolzinha. Nossa, foi uma bênção. Ou então quando eu cantava, dizia assim, semana que vem, domingo é Carolzinha, vai ser maravilhoso. Então, sempre que eu comecei a cantar em umas igrejas, mencionavam o nome dela. Você não sabia quem era Carol? Não sabia, não sabia. Até que eu fiz uma oração. Eu ajoelhei e falei assim, Senhor, eu preciso de uma bênção. Eu me ajoelhei, gente, me ajoelhei. E aí eu falei assim, Senhor, eu vou até ensinar você, porque tem gente que não recebe porque não sabe pedir. Aí, irmão. Né? Então eu me ajoelhei e falei, Senhor, dá uma bênção para mim, dá alguém como a Carolzinha, Senhor. Dá alguém como a Carol para mim, alguém que seja uma bênção. Hudson, ajoelhado, bateram na porta. Aí eu falei, pode entrar. Minha mãe abriu e disse assim, tem uma pessoa no telefone. E eu ajoelhado. Tinha acabado de orar, gente. Minha mãe falou, uma pessoa querendo falar com você. Eu disse, quem é? Ela falou, não sei, uma tal de Carol. Nossa, gente. Assim do nada. Eu olhei assim e falei, Senhor. Quando eu atendi, ela com aquela voz mais doce, Pai, Senhor. Aí, Carol sendo Carol. E aí ela falou assim, você sabe
a Kátia vai casar e ela queria que eu cantasse com você. Você aceita? Eu falei, claro. Mas a Carol já sabia de você. Carol já estava apaixonada por mim, Ah. já, me amando, me orando, já tinha pedido ao Senhor já. E aí eu fui ensaiar com ela. E a gente precisava fazer muitos ensaios, né? Então, eu ensaiei, só que eu não me apaixonei pela Carol. Eu pedi ao Senhor alguém como ela, mas fizemos um ensaio, e aí eu disse, tudo bem, a gente vai no casamento. Ela, não, vamos ensaiar amanhã de novo. Aí ensaiamos de novo, a gente se vê no casamento. Não, a gente vai ensaiar de novo. Até que chegou o dia do casamento. Até esse momento do casamento, o povo tá rindo ali. Quando chegou no dia do casamento, Deus usou o sonoplasta, esqueceu o microfone. Então ele me chamou, eu e ela, e disse assim, olha, só tem um microfone, então você vai segurar. E ele empurrou nós dois assim e falou, vocês vão ficar assim. Ah, era o sinal. Era o sinal. Até ali tudo bem. Teve a cerimônia, fomos cantar. Quando a gente cantou, rapaz, que a gente teve que ficar olho a olho, ali eu falei, é ela. Dali acabou o casamento, ela me acompanhou até a saída, e eu falei, eu posso te ligar daqui a pouco? Ela falou, pode. Aí eu cheguei em casa, que eu tinha um compromisso, aí eu liguei e falei, você quer casar comigo? Ela falou, quero. Nossa! E aí Jesus. marcamos com o pai dela, fomos lá, pedimos em casamento e casamos. Tá vendo, gente? Essa oração que vocês têm que fazer. Vocês Exatamente, aí, não Deus sabe pedir. prepara. Tem que saber pedir, gente, tem que ser objetivo. Tem que ser objetivo. Engraçado, que o senhor creu antes de ver, né? Exatamente. E então, assim, não foi nada porque ela cantava e eu cantava. Não, foi algo assim que aconteceu mesmo de Deus, assim, pra gente estar Muito junto. bom, olha que história. E aí nós ficamos um tempo junto, cantando. A gente cantava Raíssa e Ravel, né? Uma dupla. Cassiano e Jairinho também? Cassiano e Jairinho. A do casamento foi Cassiano e Jairinho. E aí... Você. Quase isso aí. E aí ficamos um tempo cantando. A gente chegou a cantar bastante. Muitos casamentos. Até que veio, né, o chamado ministerial. Mas a minha história com ela começou aí. Gente, demais. Olha. Você viu? Apesar que o pastor e a pastora têm um espírito de liderança já desde criança, né? A Carol, eu participei do grupo de crianças que ela ficava ali na frente sempre cantando. Verdade. Nossa, só ela que canta nessa igreja? Bom, depois vocês vão saber um pouquinho mais da Carol. Carol. Vocês vão saber por que ela cantava, se ela cantava. Pastor, o senhor disse que se envolveu um pouquinho com política. Sim. Pastor, professor, tem bastante atribuições, né? Como que foi a questão da política? A questão da política, na verdade, a igreja, não que ela faça política, mas ela precisa dos artifícios da política. E levando em conta o tempo que a gente vive, a Bíblia diz que quando o ímpio perece, o ímpio governa, o povo sofre, né? O justo perece. Então, quando eu me envolvi com a política, eu pensei em vários cenários. Eu pensei na condição política de trabalhar em favor da igreja e também das portas que se abririam para a igreja. Porque a igreja, ela é muito carente de recursos. E muitas vezes nós não conseguimos atingir o objetivo que a gente precisa. A igreja, ela não é dentro, a igreja é fora. E a igreja fora requer muitos recursos, né? Requer muita condição financeira, que é algo que nós não temos, mas que nós necessitamos como igreja. Você, quanto igreja, precisa ser atuante na sociedade, né? Então, foi uma das formas que eu sempre pensei. Nós sempre tivemos muito envolvimento com as pessoas, com a sociedade, em ajudar as pessoas da comunidade, em ajudar os moradores de rua, em ajudar os usuários de drogas. Então, você precisa pôr alguém na clínica, é um investimento muito alto. Você precisa tirar da rua, é um investimento muito alto. E essas pessoas, elas não querem Cristo. Elas querem sair dessa vida. Mas esse sair dessa vida é que leva essas pessoas a Cristo. Então, muitas vezes, elas não vão dizendo, olha, eu vim porque eu quero Jesus. Não, eu vim porque eu quero comer, eu vim porque eu quero roupa, eu vim porque eu quero deixar de fumar. E aí, desse caminho, você apresenta, você leva Jesus. Então,
muitas vezes a gente não consegue realizar esse trabalho porque nós não temos recursos. Então, quando eu entrei na política, eu não entrei sem pensar. Já era um desejo do meu coração de encontrar essa fonte de recursos para ajudar a igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo a minha igreja. Eu falo a igreja de Cristo. Né? Porque, graças a Deus, a gente ainda tem igrejas que uma ajuda a outra, mas nós vemos que ainda há muita dificuldade em você tirar uma pessoa da rua, né? Em você colocar um usuário na clínica, abrigar uma família. Então, muitas vezes, nós não conseguimos fazer essa parte da igreja para fora. E aí, por um convite, eu aceitei, tive essa primeira experiência, mas vamos para a próxima. Bom, eu queria ouvir o pastor cantando. Vamos. Depois o pastor vai responder a pergunta, não esqueci não, tá? Quais são as suas inspirações? Mas eu queria que o pastor cantasse, né? Eu vou ficar aqui perguntando e aí o senhor não canta. Os astros do céu, chama pelo nome, diz ao mar, aqui te detenha, dá forma aos montes, põe em fileira os astros do céu, chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenha, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. Mas o que fazer diante de um Deus tão glorioso? E o que dizer com palavras se até a intenção conheces? Adorar e prostrado ficar contrito. Adorar e prostrado ficar rendido. Vou te adorar, vou me prostrar, vou te adorar, eu vou me prostrar. Amém, glória a Deus. Sabemos da sua necessidade de se manter conectado, da demanda de uma alta velocidade para você desempenhar melhor nos jogos online, de estabilidade para suas reuniões no home office, a necessidade de estudar e de se manter atualizado. Seja qual dessas for sua necessidade, pode contar com a rede banda larga. Estamos de volta aqui no programa Frente a Frente com o pastor Natan. O pastor Natan contou um pouquinho, cantou pra gente e... Pastor, por que essa música? Fala pra gente. Essa música, ela nos faz o apontamento do poder de Deus, que é Ele quem colocou as estrelas no céu, Ele conhece elas, cada uma por nome, é Ele quem colocou
o limite no mar, disse ao mar, você vai vir até aqui, daqui você não vai passar. Então, como não se render a um Deus tão grandioso como o nosso Deus? Verdade. Pastor, quem são as suas inspirações? A pergunta que não quer calar. Uau, a inspiração. Gente, minha inspiração são tantas pessoas, tantos homens de Deus, né? São referências. Hoje, não vou dizer musicalmente falando, eu acredito que hoje, mais do que nunca, é cravado assim no meu coração o amor pela palavra, né? Então, a minha inspiração é o meu apóstolo, meu líder, meu pastor, apóstolo Wellington Galdino. Ele é do MIR em Santarém. Nosso apóstolo René, que é o fundador da Visão Celular no Modelo dos 12, René Terranova. Dr. Mike Murdock, que é um homem... Eu tive a oportunidade de vê-lo ministrando, assim, e é apaixonante a forma como ele... O valor que ele dá à Bíblia, a carregar a Bíblia, algo que muitas vezes nós não damos, né? E ele tem uma paixão em pegar, quando ele sobe no altar, que ele pega a Bíblia, o modo como ele olha para a palavra, o modo como ele abraça, e ele tem não é uma mania, mas ele tem um ritual que ele faz toda vez que ele vai ministrar, que é abraçar a Bíblia. Então ele abraça e ele beija toda vez que ele vai ministrar a palavra. Isso para mim, assim, quando eu vi a primeira vez, eu falei, gente, que valor. Um valor que muitas vezes a gente não dá. Isso é verdade. Né? Falando de Bíblia, pastor, Sim. Eu queria que você desse uma palavra para o pessoal que está aí do outro lado, e aí logo em seguida a gente já parte para as conclusões. Mas antes, quero agradecer aqui a Rede Banda Larga, a todos os nossos parceiros, a Truad Records, a nossa produção. Olha, gente, vocês viram o cenário lindo? Maravilhosa, hein? Nós estamos aí com uma equipe muito maravilhosa, Cimei Brandão, Lídia, eu vou esquecer o nome de todo mundo, mas um abraço para todos vocês, tá bom, gente? Pastor, dá uma palavra para a gente. Amém. Quero deixar Romanos 12, eu acredito que é a palavra para esse tempo, acredito que é a palavra para essa geração, Romanos 12, 1, 2, que diz que você não deve, em hipótese alguma, se conformar com este mundo, mas que você precisa transformar a sua mente, renovar a sua mente, para que você possa provar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós temos visto o cenário mundial passando por diversas mudanças e muitas vezes as pessoas vão se habituando a essas mudanças. Isso é um risco que nós corremos. É um risco que a igreja corre de não se habituar a essas mudanças, mas de ver que quando algo foge, né, da palavra e da vontade do Senhor, você precisa parar, né, e transformar aquilo que foi injetado na sua mente para que você possa ser um canal de bênção, um agente de transformação e continuar provando, né, da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É importante que o nosso coração esteja firme nessa necessidade de renovar os pensamentos, porque senão nós vamos acompanhando essa renovação, essa atualização do mundo e vamos deixando de provar aquilo que Deus tem para nós. Então, não deixe de renovar a sua mente. Muito bom, olha, interpretação do pastor. Pastor, o senhor quer deixar alguma consideração final para o pessoal, mandar abraço para alguém? Com certeza. Eu quero agradecer o Hudson, né, por essa oportunidade. Uma honra, pastor. Eu me lembro de um dia de ter cantado numa igreja. O Hudson eu conheço há algum tempo, mas eu nunca tive a oportunidade. Eu era solteiro, meu filho tem 15 anos. Eu nunca tive a oportunidade de estar com ele. Eu acho que essa é a primeira vez que a gente tem essa oportunidade de estar junto. E eu me lembro de um culto, acho que ele não vai se lembrar disso, mas eu me lembro. Eu me lembro de um culto que nós estávamos no mesmo culto. E aí eu ministrei lá num louvor e no final ele correu para falar comigo. Acho que foi no Parque Jandaia isso. E então ele segurou na minha mão e falou, você verdadeiramente
é um adorador. Acho que foi a única, não lembra? Não, né? Foi a única vez que eu tive esse contato com o Hudson. E de lá para cá a gente tem contatos virtuais, mas agora acabou, já foi rompido aqui. E então quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, por esse convite. Agradecer também a Troade por possibilitar essa oportunidade. E a você que nos ouviu, que nos assistiu, que Deus abençoe vocês também. Pastor, a honra é nossa e as portas estão abertas. Opa! Inclusive, no próximo sábado teremos parte 2, só que com a pastora, né, pastor? Com certeza. O pastor agora vai cantar pra gente. E antes de tudo, não deixe de se inscrever no canal, de comentar, compartilhar. Troade Oficial no Instagram e Troade aqui no nosso canal, tá bom? Do YouTube. Um abraço para todos vocês. Até o próximo sábado, às 19 horas. Até lá, frente a frente comigo. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome